Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 20 de outubro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos exames finais. E os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Elias, o Luiz, a Gabi, a Valentina, a Nicole e a Daiane, a Ana Cláudia e a Natália. E o óculos, Natália? Ah, bom, pensei que tinha esquecido. Aula número 7 do 4º bimestre. Ah, tá! Os alunos, no caso, uma aluna que faltou hoje. A aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde quando o aluno falta, ele tem o dever de assistir a aula e colocar o seu aprendizado em dia e também as suas atividades. Todos os alunos recebem a lição onde eles podem rever e também podem dar uma revisada antes de fazer a tarefa São Paulo, que é muito importante que estejam realizando. Tema da aula: nivelamento, estatística, leitura e interpretação de gráficos e tabelas. Material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início, então, conteúdo, estatísticas, interpretação de gráficos e tabelas. Saber fazer leitura de gráfico é muito importante. Não tem só na aula de matemática gráficos, né? Estava vendo esses tempos atrás uma prova, acho que é uma prova paulista, de português tinha gráfico. Geografia tem gráfico. História tem gráfico. Tudo tem gráfico. Tudo tem tabela também, né? Então a gente tem que aprender a fazer a leitura não só para matemática, para tudo, para o mundo aí, né? Interpretar e resolver problemas utilizando informações contidas em gráficos e tabelas. A habilidade, ó, 6º ano, voltei vocês para o 6º? Não, é uma aula de nivelamento, revisão, né? EF 06MA 31. Identificar e diferenciar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos, títulos, eixos, legendas, fontes e datas, em diferentes tipos de gráficos. Dando início, então, para começar, você já notou o uso de gráficos ou de tabelas em diferentes meios de comunicação, como, por exemplo, programas de TV ou internet? Já viram o gráfico em outro lugar além da escola? Sim. Ah, então não é só da escola o gráfico? Não. Não. O gráfico está no mundão velho aí, né? Então tudo envolve gráfico porque é mais fácil fazer uma leitura no gráfico do que fazer uma leitura de um texto. Tabela também, às vezes facilita muito a leitura de tabela. Então lá, foco no conteúdo. Vamos falar um pouco sobre gráficos e um pouco sobre tabelas. Gráficos são recursos visuais utilizados para facilitar a leitura e compreensão de informações para a divulgação de pesquisas. Eles são amplamente utilizados em diversas áreas, como matemática, ciências, economia, entre outras, para apresentar informações de forma clara. Certo? Continuando. Tabelas são uma forma organizada e sistemática de apresentar dados ou informações dispostos em colunas e linhas. É uma das maneiras mais comuns de organizar informações em uma estrutura visualmente compreensível e facilitar a análise e a busca de dados. Tipos de gráficos. Gráficos de setores. Vocês lembram quando a gente viu isso no ano passado ou não? Eu vi, eu não sei. Não. Não Então, sei se eu tasca. eu acho que não lembro. Gráfico de setores. Acho que não lembro. Gráfico de setores é conhecido também como gráfico de pizza. Faz lembrar aqui uma pizza fatiadas em tamanhos diferentes, né? Também conhecido por gráfico circular. É ótimo para analisar e comparar categorias de dados em relação ao todo, onde o todo equivale a 100%. Certo? Então,
esse gráfico aqui, para pesquisa, por exemplo, de 2 candidatos, candidato A e B. Candidato A tem 75% de aprovação. Candidato B tem 25% de aprovação. A hora que a gente olha no gráfico, a gente percebe que o candidato A está bem melhor do que o candidato B. Então fica muito nítido isso na hora que a gente olha no gráfico, né? Então, para esse tipo de coisa, que a hora que soma tem que dar 100%, o gráfico de setores é muito útil, tá? Histograma. Permite visualizar dados usando barras de diferentes alturas, né? Conforme a situação é a altura do gráfico. Ele é muito utilizado para resumir um grande conjunto de dados, comparação de dados e comunicar graficamente informações. Próximo, gráfico de colunas ou barras. O de colunas é esse daqui e o de barras é esse daqui. Qual é a diferença de um para o outro praticamente? Um tá deitado, um tá... Isso mesmo. Um está deitado e outro está de pé. Um está na vertical, outro na horizontal. Os dois representam, faz leitura muito próxima. Eu vou ser sincero, eu particularmente gosto mais de ler assim. Tá? Ah, professor, mas eu leio deitado na cama. Daí talvez esse aqui ajude você então. Certo? No meu caso, ajudaria eu. Permite comparar os dados por categorias, ilustrando as comparações. Um eixo do gráfico mostra especificamente o que está sendo comparado, enquanto o outro eixo representa valores. Por exemplo, aqui poderia ser assim: salário mínimo anual. Nossa, fui péssimo no meu exemplo. Aqui está 2020, 2021, 2022. Aí você olha o salário, 2020 estava bom, depois caiu, depois caiu mais um pouco. Não, o salário mínimo tem que ser o contrário, né? E subindo. A tendência seria caindo. Então, esse aqui seria o gráfico de colunas ou de barras. Aí tem o gráfico de linhas ou de segmento. Eu gosto de falar do gráfico de linha, mas eu vou explicar para vocês o porquê. Utilizado para representar valores de um período de tempo. Falou uma coisa que você tem que representar conforme acontece o tempo, eu lembro do gráfico da linha do tempo. Não existe esse nome linha do tempo. Eu inventei quando tinha idade de vocês. Porque perguntavam, qual é o melhor gráfico para representar uma coisa que acontece por um período de tempo? Na minha cabecinha vinha lá a musiquinha do Fantástico, do video show, Linha do Tempo. Vocês não conheceram o video show, nem tem mais hoje, eu acho. Então daí vinha lá assim uma musiquinha, Linha do Tempo. Para mim vinha aquilo na minha cabeça, nunca mais esqueci. Tá? Se algum dia vocês procurarem no YouTube lá, vocês vão ver o que é a linha do tempo do video show da Globo. Continuando. Então, aqui conta assim, por exemplo, ó. Vamos colocar o quê? O peso das pessoas. Ai, meu Deus. Eu sou cinza, certo? Comecei com um peso tal, um ano depois estava aqui, um ano depois estava aqui, agora eu estou aqui. Meu Deus do céu. Vai morrer. Então, você pode fazer uma linha do tempo do seu peso, por exemplo. Ela vai subindo e descendo se você for pesando por linha. E embaixo conta a data que está acontecendo isso. 10/10, 11/10, 12/10. Aqui era o 12/10. Aqui é o 13/10. E assim por dentro. Então, uma coisa que você vai medir durante um tempo, não precisa ser diariamente, pode ser mensalmente, bimestralmente, trimestralmente. Você pode usar a linha do tempo, não, o gráfico de linha ou de segmento. A partir desse gráfico, é possível identificar o comportamento dos dados ao longo de um período. Por exemplo, se fosse meu peso mesmo, o que a gente ia perceber nesse cinza? Que eu nunca consegui emagrecer. Nunca consegui emagrecer. Só fui engordando, só engordando, só engordando. Eu acho que eu sou isso daqui. Terminando aqui. Teve uma época que eu tinha emagrecido, depois descuidei e engordei de novo, depois consegui emagrecer bastante, depois engordei um pouquinho, agora você é louco. Então, eu seria mais ou menos aquilo, dá para você ter noções. Atividade 1.
Presta bastante atenção. Tá bom. É leitura de tabela, não é gráfico. Faça a leitura dos dados apresentados na tabela. Consumo de energia. Aparelho. Isso aqui é igualzinho da apostila do currículo ação do ano passado. Ou do Aprender Sempre. Não lembro qual dos dois. É a mesma resposta até. Eu sei que vocês vão lembrar. Nem precisa lembrar. É só fazer. É só fazer. Não é difícil. Consumo diário de energia. Aparelhos ou equipamentos. Quais são os aparelhos que eles têm lá? Lâmpada LED, rádio, TV de 29 polegadas, chuveiro e o videogame. Quantidade, um de cada um, né? Potência em watts por aparelho. A lâmpada LED, quantos watts? 10. O rádio, a TV, o chuveiro. Você é louco, Lazo. Videogame, 15. Compensa mais jogar videogame do que tomar banho, não é? Não, tô brincando. Tô brincando. Tô brincando, pelo amor de Deus. Não vai usar essa tática lá na casa para o professor Ricardo que ensinou. O senhor tá ensinando tudo Não. ultimamente. Toma banho na bacia, né? É. Né, senhor? O senhor tá ensinando tudo as coisas É, ultimamente. só tô dando ideia torta para vocês, é melhor parar com essas coisas. Utilização diária em horas. Quantas horas usam a lâmpada nessa casa? 5 horas. O rádio? 3, E a TV? 5, E o chuveiro? 1 hora. 1 hora. Mas calma, mas se for 6 moradores, 10 minutos cada um. Me identifiquei. Né? Agora, se for só um casal, é meia hora Uma cada um. hora só pra um banho. Né? Videogame, quantas horas jogando videogame? 4. Consumo médio diário. Quantos que foi o consumo médio diário de lâmpada LED? 50. Por que será não? 10 vezes 5. 50. Rádio, Vezes 3. 20 vezes 3. 60. TV, 110 vezes 5. 550. Faz sentido, né? Se é aquilo ali por 1 hora e aqui está a quantidade de hora. Chuveiro, 5.500 vezes 1, 5.500. Videogame, 15 vezes 4, 60. Consumo médio diário. Só que tem que ver o seguinte aqui, né? Antes de você ir lá chavecar sua mãe, mãe do céu, compensa, olha pra você ver, só 60 quilowatts. Calma, deixa eu ensinar o resto então. Só 50 quilowatts, só 60 quilowatts para jogar 4 horas de videogame. Só que você vai precisar de 4 horas de TV ligada também, né? O videogame não precisa da televisão? Precisa, né? Mais 440. Vai dar 500. Ainda assim compensa jogar videogame. Tem um que é mais pequenininho assim, que deve ter televisão pra jogar aquele lá. Tô até vendo o próximo conselho as mães querendo bater em mim porque eu sinto que estão tomando banho em casa, mãe. Jogando jogo de tomar banho. Atividade 1. Presta atenção, eu vou ter que ir e voltar. Eu vou ter que ir e voltar. Atividade 1. Qual é o título e a fonte dessa tabela? Achem e contem para mim. É consumo diário de energia. Perfeito. E a fonte? A fonte é consumo. Não, a fonte. Eu tinha Eletrobras. Eletrobras, adaptado. Consumo diário de energia. Isso mesmo. Essa é a pergunta 1. Calma. Depois eu parto o pause na que tem a resposta. Número 2, a B. Se uma residência tiver 6 lâmpadas de LED, qual será o consumo total dessas lâmpadas? Diário. O consumo diário, muito importante isso. Qual será o consumo diário? 6 lâmpadas LED. Qual será o consumo diário dessas 6 lâmpadas LED ligadas? 6 vezes 5? Não. Qual é o consumo diário de uma lâmpada LED? 6. 50. 6 lâmpadas vai gastar quantos? 6 vezes 5. 10. 6 vezes 50. Sabe fazer de cabeça? Não? 300. 50 vezes o 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. 300. Então vai gastar 300 quilowatts, né? No caso, não é por hora aqui. 500 quilowatts. Mas daí. Agora aqui, Tá. subindo a resposta bonitinha. Como vocês resolveram isso comigo, tem que ir indo, voltando, aperta o pause para vocês fazerem o registro. Eu esqueci de copiar a fonte. A fonte é consumo. Continua. Olha lá.
A atividade 2. Eu trouxe a tabelinha aqui para ficar mais fácil. Olha lá, atividade 2. Considerando a leitura dos dados apresentados na tabela 1, responda: qual dos aparelhos tem o maior consumo de energia diário? Esse aparelho foi o mais utilizado? Justifique. É o chuveiro? É o chuveiro? Mas ele não Chuveiro foi é o que mais gasta, não, né? Mas ele não foi o mais utilizado. Não, qual que foi o mais utilizado? Videogame. Não. A TV. Não. A lâmpada LED. É, a TV junto com a lâmpada LED, é verdade. Mas por que o chuveiro gastou mais se ele não foi muito utilizado? Porque a tomada é cascando. Porque a potência do aparelho é muito maior do que as outras que foram mais utilizadas. Certo? O consumo diário na casa de 6.220 quilowatts. Calma. Não, mas a resposta vem na próxima aqui, ó. Olha lá. O chuveiro, segundo as informações da tabela, ele não é o mais utilizado no decorrer do dia, mas é o que mais consome energia. Não, mas pode pôr com as suas palavras. Mas agora... Por isso dá uma Minhas palavras. Continuando então aqui, atividade 3. Escreva qual é o título do gráfico ao lado. Primeira coisa, qual é o título do gráfico ao lado? Gastos turísticos. Gastos turísticos em dinheiro em 2021. O que representam os números em cada coluna? Os gastos. Turismo. Hospedagem, alimentação, transporte, compras, atrativos e passeios e outros. O que representa isso aqui? São os gastos. O que eu vou gastar? Você põe a gato. Calma aí. Espera primeiro. Os gastos é o que eu vou gastar. Tem resposta aí, senhor? E fonte? E a fonte das informações? É IBGE. IBGE, adaptado, né? Pesquisa Nacional para Amostra e Domicílio. Isso, 2021. Qual é o gasto que mais gastam os turísticos? Hospedagem. A hospedagem. Hospedagem. Tirando a hospedagem, qual é o outro gasto maior? Outros, que não dá para saber. Tirando outros, a alimentação. E é gostoso comer mesmo, não? Devia ser o primeiro. Então lá, a resposta pode ser resumida. Nossa senhora, eu achei que dava para resumir, não deu. Título é o Gastos Turísticos 2021. O que representa os números? Representa o valor, na minha opinião, dá para colocar assim, representa os valores dos gastos, né? Como hospedagem, alimentação, entre outros, né? Para não ficar muito longo a resposta. E a fonte é fonte do IBGE adaptado, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2021, certo? Então, a turma gasta em média quantos em hospedagem? 1.200. Isso, e alimentos? Alimentação? 501. 501. E transporte? 442. Compras? 425. O tal de trazer lembrancinha e presente, olha. 425. Atrativos e passeios. Né? Eu vou fazer uma viagem aqui para... Enquanto isso, alguém está fazendo registro aí. Eu vou fazer uma viagem na maionese aqui. Para ir lá para Aparecida do Norte. 1.290 a hospedagem. Para ficar lá 3 dias. Alimentação, R$501. Ai, meu Deus. Transporte para ir e vir. Combustível você vai pagar 242 você vai pagar só de pedágio. Tô brincando, não é isso não. Deve ser uns 200 só. Compras de lembrancinha, fitinhas e outras coisas, R$425. Bondinho, trenzinho da Aparecida, o que mais que tem lá? A balsa, R$432. Outros, R$707. Esse Que é outro que seria vai o quê? gastar no shopping, Scan. No shopping lá, porque no McDonald's 501. Muito bem, vamos lá, dá continuidade. Aplicando. Dados do Ministério da Saúde revelaram que o número de casos de dengue no estado de São Paulo em 2019
aumentaram mais de 1000% em comparação com janeiro de 2018. Até o dia 2 de fevereiro foram notificados 17.004 casos da doença. No mesmo período de 2018, foram registrados 1.450 casos de dengue. O gráfico mostra a situação epidemiológica, vou ler de novo, tentar ler de novo, epidemiológica, nesse período, comparando 2018 e 2019. Em duplas, mas nós já somos um grupo bom, não precisa fazer duplas. Analisem o gráfico e respondam as perguntas. Cadê o gráfico, Elias? Para analisar aqui? Não tem, mas na próxima slide tem. Olha aqui. Está aqui o gráfico. A primeira pergunta é: quantos casos de dengue foram registrados em 2019 a mais que em 2018? Essa é a primeira pergunta. Ele quer saber quantos casos de dengue foram registrados em 2019 a mais que em 2018. A B, analisando o gráfico, o que podemos dizer o que podemos dizer com a relação do número de casos de Zika? Aí vocês respondem na letra B. 2 minutinhos para resolver. Tem tudo isso, né? Quantos casos de dengue foram registrados a mais que 2019? Qual conta que eu faço? Aí eu quero... 1.700. Não, 17.004. Menos. Mas não está falando a mais? Por que eu vou fazer menos? Pra você saber. Isso, perfeito. Eu Tem gente que xingar. confunde e vai lá e soma. Não, pelo amor de Deus, é a mais. Então eu tenho que ver de 1.400, 1.450, quanto a mais? É só ir contando. 1.451, 1.452. Graças a Deus inventaram a subtração. Então vamos lá. 4 que tira 0, 4. 0 que tira 5, coitado, tá mais vizinho, tá mais falido. Esse vizinho corre lá e socorre com o outro. 6, fica 10. Deixa eu só explicar do jeito correto para vocês. Não sei se eu expliquei alguma vez na vida já, então eu vou explicar. 4 unidades tira 0 unidades, dá 4. Aqui é dezenas. 0 dezenas, dá para tirar 5 dezenas? Não, ele vai emprestar do centena. Coitado, centena não tem também. Então ele vai emprestar da unidade de milhar. Uma nota de 1.000, ele tinha 7 conjuntos de 1.000, que não existe nota de 1.000, né? Ele tinha 7.000. E ele emprestou 1.000 para a centena. Ficou 6.000 aqui, mas aqui só entra a centena. Então ele O 1.000 é quantas notas de 100? 10. É 10 notas de 100. Então ele tem 10 centenas agora. Aí as 10 centenas vai emprestar uma centena para a dezena. Vai ficar com 9 centenas. Essas 0 dezenas com uma centena, mas não entra nota de 100 ali, só entra nota de 10. Uma nota de 100 pode ser trocada por quantos de 10? 10. Muito bem. 10 que tira 5? 5. 9 que tira 4? 5. 6 que tira 1? 5. Quantos casos a mais teve então? Deu 1 tira 0. Ah, verdade. Olha, o professor viajou aqui. 1 que tira 0, 1. Tava testando para ver quem tava esperto aí. Parabéns, tá todo mundo esperto, só eu que não. 15.554. 2018 eu não entrei nessa estatística. Eu peguei dengue em 2002. Que legal. 2003. Nossa, que legal. Pense na situação. Continuando. Analisando o gráfico, o que podemos dizer com relação ao número de casos de zicas? Que eles são iguais. Se manteve a mesma quantidade, né? Nem aumentou e nem diminuiu. Vai tentar falar. Eu posso falar assim? Tem que falar igual. Presta atenção. Eu posso falar assim? Ninguém mais pegou zika, tá certo? Não, tá errado. Tá errado. Por quê? 36 pessoas tinham pego zika em 2014. A mesma quantidade pegou. Parabéns. Olha lá. Os casos de zika
estabilizaram em 2018 e 2019, mantendo a mesma quantidade de ocorrência constante. Constante quer dizer que não mudou. O que aprendemos nessa aula? Identificamos os elementos constitutivos em diferentes tipos de gráficos e tabelas. Interpretamos e resolvemos problemas utilizando informações contidas em gráficos e tabelas. Não esqueçam de realizar o Tarefa São Paulo pelo site ou pelo aplicativo. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências. Essas referências também. Essas referências também. E terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Se inscreva no nosso canal.